Os segredos de Jericó, a cidade antiga. Onde mulheres eram entregues aos deuses, Jericó não era apenas uma das cidades mais antigas do mundo, era também um símbolo de poder, riqueza e sensualidade. Com muralhas gigantescas que pareciam indestrutíveis, seus habitantes viviam em meio ao luxo, à abundância e à vaidade. Mas por trás dessa fachada, havia uma sociedade mergulhada em idolatria, perversão e decadência moral. Nos templos escondidos entre seus muros, rituais pagãos com conotações sexuais eram realizados livremente. Homens e mulheres se entregavam a práticas obscuras, acreditando que nenhuma força, nem mesmo divina, seria capaz de tocar naquela fortaleza. Mas então, de forma inesperada e sobrenatural, tudo ruiu. O que realmente acontecia por trás das muralhas de Jericó? Como uma cidade tão poderosa foi varrida do mapa em um único instante? E mais importante, o que essa história pode nos ensinar sobre o mundo de hoje? Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir sobre Jericó pode mudar a forma como você enxerga a história, a fé e os sinais do nosso tempo. Jericó, a cidade murada que enfrentou a ira de Deus. Imagine viver em uma civilização cercada por muralhas colossais, em uma das primeiras grandes cidades da história da humanidade. Jericó era isso: poderosa, rica, protegida por muros quase impenetráveis e mergulhada até a alma em idolatria e depravação. Agora visualize: você está dentro dessas muralhas, cercado por segurança, luxo e prazeres sem limites. Seria possível acreditar que algum exército conseguiria atravessar essa fortaleza? Para os habitantes de Jericó, isso era impensável. Eles confiavam tanto em sua estrutura grandiosa que jamais imaginaram o que estava prestes a acontecer. A Bíblia relata em Josué 6:1-2. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Eis que entreguei em tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes soldados. Parece impossível, não é? Como uma cidade tão fortificada poderia cair em apenas um dia? Mas a pergunta mais importante é: o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo. Seu estilo de vida representava tudo o que afastava a humanidade de Deus. A paciência divina tem limite, e quando o pecado transborda, o juízo é inevitável. Dentro de seus muros, Jericó escondia práticas sombrias, adoração a deuses falsos, rituais ocultos, corrupção em todos os níveis. Uma imoralidade tão profunda que o povo já não distinguia o bem do mal. O que aconteceu com Jericó serve como um alerta poderoso para os nossos dias. Continue assistindo, porque ao entender o que realmente se passava naquela cidade, você começará a enxergar o presente com outros olhos. E talvez perceba que os muros da nossa própria geração também estão prestes a cair. Jericó, a primeira cidade a cair. Diante do juízo de Deus, antes de mergulharmos na decadência espiritual de Jericó e no destino de suas mulheres, é essencial compreendermos a grandeza dessa cidade. E se eu te dissesse que, muito antes de Roma, antes do Egito dos faraós e até mesmo antes da Babilônia, já existia uma cidade próspera, fortificada e vibrante? Essa cidade era Jericó, um dos primeiros centros urbanos da terra. Erguida há mais de 10.000 anos no coração do crescente fértil, Jericó foi um marco da civilização. Enquanto outros povos ainda vagavam pelo deserto, seus habitantes haviam aprendido a cultivar a terra, colher frutos e construir lares duradouros. E mais, Jericó possuía um tesouro raro, uma fonte de água doce no meio do deserto. Onde há água, há vida, e onde há vida, nasce poder. Esse oásis natural transformou Jericó em um ponto estratégico para comerciantes, pastores e viajantes. Deuteronômio 34:3 a chama de Cidade das Palmeiras. Com plantações exuberantes e uma localização privilegiada,
ela floresceu como centro agrícola e comercial. Sal, tecidos finos, especiarias e metais preciosos passavam por seus portões, tornando seus cidadãos ricos e influentes. Mas como a história tantas vezes mostra, a prosperidade sem temor a Deus é um caminho perigoso. Quando a riqueza substitui a reverência, por trás dos muros imponentes, uma outra realidade se escondia: idolatria, corrupção, imoralidade em ruínas. As ruas movimentadas, os mercados repletos de luxo e as casas adornadas com ouro e pedras preciosas escondiam práticas espirituais sombrias. Templos dedicados a deuses estrangeiros promoviam rituais pagãos, incluindo prostituição sagrada e sacrifícios humanos. A cidade mergulhou em excessos. Seus líderes, cercados por luxo, enriqueceram às custas do povo. E as mulheres, algumas com status e influência, outras tratadas como mercadorias, eram exploradas em nome de promessas de fertilidade e prosperidade. Era comum que fossem usadas em rituais com conotações sexuais, consideradas oferendas vivas para divindades pagãs como Baal e Astarote. Mas Deus via tudo. Em Levítico 18, 24, 25 está escrito: não vos contamineis com nenhuma dessas práticas, pois foi por elas que as nações que estou expulsando diante de vós se contaminaram. Até a terra foi contaminada, e eu a castiguei por causa de seus pecados. Por isso, ela vomitou seus habitantes. As muralhas que pareciam intransponíveis. Jericó era mais que rica, era considerada indestrutível. Suas muralhas, erguidas com pedras e tijolos de barro, alcançavam até 12 metros de altura. Eram tão largas que soldados patrulhavam por cima delas. Além disso, a cidade tinha um recurso raro: água dentro das próprias muralhas, o que permitia resistir a cercos por anos. Era, aos olhos humanos, invencível. Mas contra Deus, nenhuma muralha é alta o suficiente. A Bíblia relata em Josué 6 que Deus deu a ordem. Os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, após 7 voltas, ao som das trombetas e do clamor do povo, os muros simplesmente ruíram. Não houve arietes, catapultas ou espadas. Foi fé, obediência e poder divino. Rahab, luz em meio às trevas. Em meio a tanta corrupção, uma mulher se destacou. Rahab, conhecida como prostituta, morava sobre a muralha e abrigou os espias enviados por Josué. Mas por quê? Porque ela acreditava no Deus de Israel. Ela reconheceu que as muralhas não poderiam impedir o juízo divino. Por sua fé, ela e sua família foram salvos no dia da destruição. Rahab nos ensina que mesmo em meio à escuridão, Deus busca corações que se rendem a Ele. Jericó, um retrato do mundo de hoje. Muitos perguntam: Jericó foi diferente das outras civilizações antigas? A verdade é que não. Sodoma, Gomorra, Babilônia, todas caíram pelos mesmos motivos: luxúria, idolatria e rejeição aos princípios de Deus. O que torna Jericó especial é seu simbolismo. Foi a primeira cidade conquistada na Terra Prometida, uma declaração divina. Onde Deus estabelece seu povo, o pecado não pode permanecer. E olhando ao nosso redor hoje, não parece que estamos repetindo os mesmos erros? Uma sociedade entregue ao prazer, à ganância, ao esquecimento de Deus. Estamos, aos poucos, reconstruindo as muralhas do pecado e achando que são indestrutíveis. Mas assim como em Jericó, essas muralhas também cairão. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar, foi um alerta eterno. Quando Deus ordena, até os mais fortes sistemas ruem. Quais são as muralhas na sua vida que ainda estão de pé? Medo, dúvida, pecado. A história de Jericó prova que nenhuma fortaleza resiste quando Deus decide agir.